E que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta Deus também, né? Versículo 13 aí. Deus não ser perfeito, não adianta, não existe, diabo não tenta Deus, ninguém tenta Deus. Deus é perfeito, Deus nunca cairia na tentação. Então Deus, ele pode fazer isso, ele prova o homem para o seu crescimento espiritual. Quando a Bíblia diz que alguém foi tentado por Deus, então isso pode ser entendido como provação. Abraão só foi considerado o pai de todos que creem porque creu e foi tentado, ou seja, provado por Deus. Gênesis 22, de 1 a 18. Então, quando Abraão levou o seu filho, ofereceu o seu filho a Deus, essa foi a sua tentação, aí no sentido de provação, foi provado. E ele foi aprovado na sua provação, né? Foi fiel a Deus, provou que amava a Deus sobre todas as coisas, inclusive o seu próprio filho, seu único filho legítimo, né? Recebido de um milagre. Depois nós vamos ver a prova da fé é essencial. E ela é essencial para quê? Para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Então Tiago exorta os crentes a terem grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Versículos aí 2 e 3. Então ele considera um bem-aventurado o crente sofrer a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Versículo 12. Então não quer dizer que ele está dizendo que é bem-aventurado aquele que cai e peca, mas aquele que recebe aí, cair em várias tentações, quer dizer aquele que várias vezes é tentado, né? Aí nessas provações, porque ele vai vencendo essas provações e ele é bem-aventurado, porque quando Jesus vier estará então sendo vencedor junto com Cristo e herdará a vida eterna, né? É isso que ele está dizendo. Tiago não está torcendo aqui para ninguém cair em tentação e pecar, mas para cair em tentação e vencer. E ele está falando aqui das provações que vêm sobre o crente. Vamos ver aí 7 passos então para a vitória na tentação. Primeiro, saber utilizar a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado, não deu chance ao diabo para conversar muito com ele. A cada insinuação do maligno, ele usava a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17b. Dizendo então, está escrito, Mateus 4, 4b e 7a, 10b, tudo fala sobre isso. Por isso é preciso ler a Bíblia para usar a palavra na hora certa. Então veja bem, esse está escrito não quer dizer que apenas nós vamos vencer, porque nós vamos dizer para o diabo, está escrito isso na Bíblia. Não, porque o diabo sabe a Bíblia muito melhor do que nós, né? Então, ele também respondeu a Jesus pela Bíblia. Então, a arma, uma das armas é a palavra de Deus. Mas tem mais armas. E nós vamos ver que nós vencemos também através da oração. Então, Jesus nos mandou orar sem cessar para não cairmos em tentação. Veja Lucas 22, 40, 1 Tessalonicenses 5, 17. A maioria dos crentes hoje não oram. Certo pregador disse, o diabo ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, mas treme diante das nossas orações. Então é importante essa oração, principalmente a oração em línguas. Orar em línguas para edificação própria. Veja bem a arma grandiosa que Deus nos deu. Você deve receber o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e orar em línguas, porque o apóstolo Paulo ensina, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, ensina que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, fica forte espiritualmente para lutar as lutas espirituais. É importante orar e mais importante que orar simplesmente é orar em línguas, deixar que o Espírito Santo fale a Deus tudo que existe em nós, dentro de nós, e que Ele possa nos fortalecer, nos guiar, tomando posse do nosso ser
Quando é que nós sabemos que o Espírito Santo tomou posse? No momento em que ele fala, no momento em que ele pode se manifestar, se expressar. É um mistério de Deus, é uma dádiva de Deus para nós, e é a única coisa que Deus deu que é para nosso uso próprio, para nossa edificação própria, dentro dessas manifestações do Espírito Santo, porque os dons, as manifestações são para ajudar os outros. Já a oração em línguas é para nós, é para edificação própria, para crescimento espiritual, para fortalecimento espiritual. Então faça isso, ore e ore bastante. Quanto mais orar em línguas, mais edificado você estará. Depois, através então da vigilância, nós podemos vencer as tentações. Jesus enfatizou que a importância da vigilância para que não caiamos em tentação. Mateus 26, 41a. Então, o que é essa vigilância? É você ver o que está ocorrendo à nossa volta. Olhar para os tempos e estações, olhar para os sinais da vinda de Cristo e captar, ter a capacidade de enxergar espiritualmente quando vêm as tentações e que aquilo que está ocorrendo é uma tentação. Enxergar no reino espiritual. Então é importante isso. Depois nós podemos vencer as tentações através da disciplina pessoal. Então, falando sobre o atleta cristão, Paulo diz que aquele que luta, de tudo se abstém. 1 Coríntios 9, 25a. Então nós estamos numa luta espiritual. E muitas coisas que você até acha legítima, normal, que não vai fazer você pecar e nada, mas você deve se abster, fugir de toda aparência do mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim. Então, às vezes as coisas são legítimas, mas nós vamos deixar de fazer, porque aquilo ali pode nos levar a uma tentação e levar-nos ao pecado. Nós de repente não resistimos a essa tentação. Vamos dar aí um exemplo clássico. Às vezes o jovem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou outra pessoa, aí recebe um convite para ir a uma festa e ele sabe que ele não resistia antes a uma cerveja gelada ou alguma coisa assim, e ele aceita esse convite e vai. Daí a pouco os amigos começam, bebe um pouquinho só, um golinho só, não tem problema nenhum não, e não sei o que e tal. Daí a pouco ele toma, ele cai em pecado, porque não venceu a tentação. Então ele deve saber, se ele não estava pronto, se ele não conseguiria resistir, para que foi? Deixasse de ir a essa festa. Então o crente pode ir a uma festa? Pode, desde que ele saiba que lá ele vai dar um bom testemunho de Deus, que ele vai conseguir vencer as tentações e vai servir como luz e não como trevas. Ele pode ir para servir, para levar as pessoas a Deus e não como aí um instrumento do pecado que vai fazer com que as pessoas se afastem mais ainda de Deus. Então, veja lá o que você faz. É permitido, pode, não tem problema nenhum, tudo bem, mas cuidado, mas veja bem onde você vai, veja bem em que lugares, em que ocasiões você está aí se submetendo a si próprio a uma fraqueza e a um combate que talvez você não possa resistir. Fortaleça-se mais na palavra de Deus, na oração em línguas, na fazendo a obra de Deus, orando sempre, para que você possa resistir e você possa ser instrumento de Deus em toda parte. Então, essa disciplina espiritual é muito importante. Em seguida, então, Paulo afirma aí que antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Então, muitos caem, por exemplo, na tentação do sexo, porque não sabem controlar os seus instintos. Então, deve haver esse autocontrole. E o que é melhor? Qual a melhor arma para que tenhamos esse autocontrole? É o jejum. Quando a carne fica fraca, o espírito fica forte. O jejum faz com que o corpo seja dominado
fique fraco nos seus desejos, suas vontades. É importante isso. Porque os maiores servos de Deus que nós vemos, que nós conhecemos, caíram na tentação do sexo. Porque não tinham o seu autocontrole, né? Não tinham o seu autodomínio, que é já uma das capacitações do fruto do Espírito, umas qualidades, né? Uma das qualidades do fruto do Espírito, que é esse domínio próprio, dominar-se a si próprio. Então, não ceder a essas tentações. Então, para obtermos essa vitória nas tentações, nós precisamos também o quê? Número 5 aí, resistindo ao diabo. O inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada crente.